Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Instalações elétricas industriais. Antes da gente iniciar a nossa web aula de hoje, ao vivo, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai em digital, tá? E aí depois, né, antes da gente iniciar, ainda tem um recado aqui importante para vocês, tá bom? Vamos lá. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Bom, pessoal, antes da gente iniciar a aula, deixa eu já compartilhar a tela, né? Bom, pessoal, né? É, pessoal, eu vou fazer a divulgação aqui. Esse é um curso, primeiro, é um curso gratuito, tá? E o pré-requisito é o que a Câmara de Educação chama de cursos, como é que eu posso dizer? Cursos livres, tá? A Câmara de Educação chama de curso livre. O que que é um curso livre? Você tem geralmente uma idade mínima aí, né? No caso, eles colocaram 14 anos. É porque nessa idade você já sabe ler, né? Provavelmente. Já sabe ler, já sabe escrever, tá? Eu, eu sei que eu falei provavelmente, né? Porque eu conheço várias realidades, principalmente lá ali no Tocantins, no Maranhão, né? Que tem pessoas aí já de idade que sempre trabalharam na roça e mal, assim, aquela história, sabe o beabá, né? Mal sabe ler e escrever. Sabe o básico. Não consegue se falar, faça uma dissertação, ele vai falar o quê? O que que você quer que eu faça? Disserta o quê? Tá? Então, o curso livre é isso. Você sabe, né? Você, pelo menos a idade que eles fixaram a partir de 14 anos, né? Sabe ler, você sabe escrever, sabe um pouco de matemática, tá? E o objetivo, tá, galera, desse curso livre aqui é você se preparar para o mercado, né, na questão aí de inteligência artificial. Eu sei que vocês, né, agora já finalizaram, né, obviamente, já tem um tempo aí que finalizaram o segundo grau. E se você estivesse no segundo grau, até inclusive alguns professores mesmo, né, pode até ser o seu professor presencial. Oh, não usa IA. Eu já vi muito professor falar. Não usa o GPT, não, porque se você usar o GPT para fazer as tarefas, ele vai fazer por você, tá? Isso tem um certo quê de verdade aí. O problema da inteligência artificial é que a gente utiliza o prompt, né? Não ao nosso favor. Ai, professor, mas achar a resposta é massa demais, é muito legal. Sim, é legal você achar as respostas, né? Mas você concorda que não é você que está achando as respostas?
é a inteligência artificial. Então, nesse intuito, a gente está oferecendo aí o professor Eurico, é o professor aí da plataforma. O monitor é o monitor Atos, tá? Vocês vão se inscrever aqui, ó, nesse link aqui, ó. Esse link, se vocês olharem o link que está aparecendo aí na tela aí, ele é um link direto para a plataforma, né? Você vai se inscrever. Uai, professor, você também fez esse curso? Sim, eu fiz esse curso já tem um tempinho aí. É muito legal, muito massa. Esse curso, pessoal, o objetivo é você saber o que que é IA. Muita gente não sabe, muita gente funciona no achismo. Ah, IA é só você digitar tudo que você precisa lá num tal de chat e aí ele vai te dar as respostas. Não é assim, tá? Então, essa IA ela vai fazer de duas formas. A forma mais clássica, pegar toda a informação da internet, computar e te dar uma resposta a partir de toda informação que tem na internet. Já os agentes, né, que você pode, você vai pegar um conhecimento específico, aí esse conhecimento específico você vai alimentar, vamos supor, um livro sobre, sei lá, teoria da relatividade geral e a relatividade especial, tá? O Einstein, né, na época aí, até o buraco negro aí, né, ele achou estranho, né, aquela formação na época dele. Não sei se vocês sabem aí, né? Me ajude os professores aí de física aqui do EJA, aqui do Senai, né? E do SESI também, né? Nos cálculos, ele descobriu uma anomalia, descobriu que corpos celestes aí, alguns corpos celestes, em que estavam vazio ali, eles tinham muita gravidade. Inclusive, né, ele descobriu que a gravidade, ela distorce o espaço-tempo, né, o que ele chamou é a quarta dimensão. Quarta dimensão, ela, né, faz com que você considere o tempo, né, considere não, né, o tempo para você vai ser relativo, né? Aí tem o problema lá dos dois gêmeos, né? Um gêmeo fica aqui na Terra, outro gêmeo viaja à velocidade da luz e daqui 60 anos, né? O gêmeo que ficou na Terra vai ter 60 anos e o que viajou, dependendo da quantidade de tempo que ele viajou, ele vai ter, sei lá, 20 anos, né? Então, você pega essa informação, né? Pega esse livro, joga lá esse documento, e aí ele não vai pegar da internet inteira, ele vai pegar daquele documento em PDF, tá? Que você forneceu para ele. Por que que é importante você fazer um curso desse aqui, além dele ser gratuito? É para você saber como que a inteligência artificial ela funciona e como que ela pode te ajudar, no caso de vocês, que é o curso técnico, né, na sua vida profissional. Como que você pode utilizar o gênio da lâmpada, né, o GPT, o Gemini aí, que te dá todas as respostas para as perguntas que você faz para ele, né? Como que isso pode ser benéfico para você, né? E pode ser benéfico porque aí você vai encontrar a resposta, mas você pode pedir para o prompt, me fala por que que está certo, me fala por que que está errado, me dê alternativas, né? Então, você pode fazer todo ali né, um tratamento ali e aí você pode estudar especificamente por que que aquela teoria que você está estudando, por que que por que que aquele ponto está correto, por que que aquele ponto está errado, e aí você estudar apenas essa parte, né? Você, vamos dizer assim, cortar tempo. Agora, o que você não pode fazer é alimentar ele, fazer a pergunta e não olhar nada. Porque aí, quando você tiver na vida profissional aí, nosso caso aqui, você é eletrotécnico, ou da minha turma lá de engenharia elétrica, né? Como é que vai fazer? Você vai ter um GPT ali, um Gemini 24 horas por dia com você. Você vai ter token para isso, gasta dinheiro, né? Você tem.
obviamente, o acesso gratuito, né? Mas existe uma quantidade de token. Token é a quantidade de caractere de pergunta que você coloca ali. Se você não paga um plano, você tem uma quantidade mínima. Se você paga, você tem relativo àquela quantidade que você paga. Mas você receber o seu diploma, o seu certificado aí do curso técnico, né, o seu diploma aí de engenharia, não quer dizer, né, você recebe esse diploma, não é porque você utilizou os prompts, e aí quem sabe é os prompts que você fez no curso. Mas o diploma é a prova de que você estudou, de que você, além de ter passado, entendeu o conteúdo e está preparado para fazer uma pós, está preparado para fazer, né, outras, né, outros cursos aí, né? Você está preparado a estar no mundo do trabalho aí, né? Solucionando os problemas. Eu sempre digo, provavelmente em alguma aula de vocês eu já comentei isso, né? Você é contratado para resolver problema. No caso, problema na área elétrica, o problema em que o eletrotécnico pode resolver, em que a atribuição do eletrotécnico pode resolver. Tá? Então, o seu diploma você só vai receber, você só vai continuar no emprego se você tiver discernimento, tiver o conhecimento. E aí você pode utilizar a inteligência artificial ao seu favor para você encontrar os melhores materiais. Não é simplesmente só resposta, não. Não, me dê um artigo que fale sobre materiais, né, que podem me ajudar na fabricação das termopilhas. Termopilha é o que o pessoal utiliza aí na indústria. Ela se utiliza até também no termopar, tá? O termopar ele tem uma junta bimetálica. Quando você junta esses dois metais, eles recebem uma variação de calor, né, nele, ele faz uma variação de corrente elétrica. E essa variação de corrente elétrica ligada no circuito integrado, ela vai interpretar a variação de temperatura. É assim que o termopar funciona. Ah, então quer dizer que varia a temperatura no terminal do termopar, essa variação de temperatura vai fazer uma corrente elétrica fluir, e aquela corrente elétrica que está fluindo ali, né, de 4 a 20 miliampere lá no processador, em que ele vai interpretar, se por exemplo está dando 4 miliampere e o termopar ele está configurado para dizer que está uma temperatura de 0 a 200 graus Celsius, então se ele está aparecendo 4 miliampere, quer dizer que a temperatura ali está a 0 graus Celsius. Tá? Ah, professor, como é que eu sei disso? Eu acabei de ler para falar para vocês? Não. Eu fiz a minha disciplina lá na engenharia elétrica, de instrumentação. Na época não tinha inteligência artificial, não tinha LLM, mas, né, eu entendi, eu aprendi. Se hoje eu estivesse fazendo o mesmo curso, né, só que com as ferramentas de hoje, eu provavelmente iria usar ela ao meu favor para eu achar essa resposta o mais rápido possível, para eu poder fazer um estudo direcionado, tá? Então, a inteligência artificial, ela pode diminuir o tempo seu de estudo, te dando material direcionado, né, te dando uma análise do porquê que está correto, do porquê que está errado, para você ler, interpretar aquilo e você adquirindo mais conhecimento. Então você pode utilizá-la ao seu favor. Então é melhor eu te explicar o que que é, né, através desse curso aqui, o que que é a IA, como que ela pode te transformar profissionalmente para você conseguir ter um desempenho melhor no curso, tá? Então, fica a dica, na hora que vocês fizerem a inscrição aqui, ó, tá o link, tá? E aí você, depois fizer a inscrição, vai ter acesso
A mesma plataforma que vocês fazem os cursos aqui, ó, vai ter lá a matéria Inteligência Artificial e Transformação Profissional. Beleza? Então vamos voltar à nossa aula, galera. Ou eu fui foi na outra sala, que é a de Niquelândia. Deixa eu voltar para a sala de vocês aqui, a de Mineiros, tá? Então, pessoal, aula passada, a gente falou a gente está continuando a atividade 2, tá? Só que a gente falou do esquema 3, que era até a chave compensadora. Hoje vamos falar do esquema 4, que é o último esquema. Ah, professor, então quer dizer que acabou o assunto nessa última aula de hoje? Não. Eu vou abordar o CLP, né, na próxima aula. Depois eu vou abordar o CLP dedicado, que é mais conhecido como Soft Starter. Depois eu vou abordar, né, finalmente, o inversor de frequência, tá? Só que ele não está como atividade de vocês. Eu vou fazer a aula aqui do mesmo jeito que a Caroline vai colocar para vocês o material extra aqui com esquema, tá? Até ela já fez o selo aqui, ó, do dia de hoje, né, aqui de dezembro aqui, tá bom? Então vamos lá. Para a gente ter um rendimento maior aqui, eu já vou abrir o nosso software aqui, né, o CAD-Simo. Aí lembra, expliquei para vocês como é que abre aqui, né? Ou você digita aqui, ó, com o cursor 4962, que é o que ele pede, ou então no teclado numérico aí, dá um OK, ele vai deixar o programa rodar. Você só fecha aqui e agora você vai abrir a simulação do esquema de hoje, que é o esquema 4. Aqui, ó, esquema 4, que inclusive ele já está falando, ó, frenagem de motor com corrente contínua. Professor, eu não sei se o senhor já ouviu esse termo, eu tô tendo um déjà vu. Como assim? Me explica aí, por que que você está tendo um déjà vu? Professor, eu já vi esse negócio de frenagem motor corrente contínua em algum lugar. Você já viu sim, inclusive nesse curso aqui de eletrotécnica. Você viu lá na UC, né? Eu, eu não estava nessa turma aqui, né? Mas provavelmente o professor que estava te acompanhando aqui lá em eletricidade básica, em uma das aulas ele deve ter explicado lá em eletricidade o que que é a frenagem por motor de corrente contínua. Ah, professor, foi aí mesmo. Foi aí que eu vi isso, tá? Então vamos lá. Para a gente ter um aproveitamento melhor aqui, eu já vou direto no esquema lá da folha de resposta, o esquema 4. Ó, isso aqui é o esquema 4 aqui. Então, aquela mesma história, você vai olhar o seu diagrama aqui, fazer a lista de material, beleza? Ó, faz a lista de material, ó, quantos contatores tem? Tem o K1, que é para fazer uma partida direta. Professor, se é uma partida direta, então quer dizer que é o motor menor que 7,5 CV. Isso mesmo. Ah, peraí, ele é de partida direta, eu tô olhando aqui, né? Eu não tô vendo chave compensadora, nem estrela triângulo, muito menos soft starter, muito menos inversor de frequência. Então é uma partida direta. Se a gente for olhar lá na nossa tabela da concessionária local, né? No nosso caso aqui, a Equatorial Goiás, tá? A NT01. É, pelo diagrama aqui,
É uma partida direta. Tem um circuito aqui ao lado aqui, ó. Esse circuito ele tem um autotransformador. Aí você poderia ser levado, né, a pensar, ah, professor, se ele tem um transformador depois do contator 2, ó, então quantos contatores a gente tem? Tem um, dois. Espera aí, depois desse negócio aqui, que isso aqui é a ponte, tá? É uma ponte completa. Essa ponte, ela vai fazer a conversão da energia alternada, né? Tensão e corrente alternada para tensão contínua. Esse transformador aqui, embora a gente utilize um transformador para técnica, lembra lá da aula passada? O autotransformador, ele vai fazer o quê? Três estágios, né? Um estágio de 65% de 80 e depois os 100%. Na verdade, dois estágios, né? E aí, nesses estágios aqui, a ligação é em triângulo, isso, é em triângulo, tá? Então, ele não vai usar o estrela triângulo. A diminuição da tensão, ela se dá não pela ligação em estrela, igual na partilha estrela triângulo. Ela se dá pela diminuição da quantidade de bobinas no secundário, né? Aí ela diminui a tensão, né, na taxa de 65 para dar partida, depois 80, beleza. Agora esse transformador aqui, ó, que está depois do K2, vou até apagar aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a gente tem aqui, ó, o K1, K2, né? No K2 nós temos um transformador, ele vai diminuir a tensão, tá? Ele vai diminuir a tensão e depois que ele diminuir a tensão, ele vai para esse dispositivo aqui que é chamado de ponte completa, tá? Essa configuração aqui, na verdade, se você for na internet aí, você vai encontrar isso aqui, ó. Ponte completa para frenagem de motores. Vamos pegar a imagem aqui, ó. Ó, achei. Nossa, essa daqui tá perfeita aqui, ó. Aí, se colocar também ponte retificadora, que esse processo aqui, ó, dele pegar a tensão alternada e cortar a parte negativa aqui, chama-se retificação. Aí por isso que esse aqui chama retificador em ponte completa, é porque o Google aqui entendeu, ó. E é exatamente esse dispositivo aqui, ó. Isso daqui você vai utilizar essa caixinha aqui, ó. Ele geralmente você vai utilizar quatro entradas aqui, ó. Tá vendo? Ó? Duas entradas aqui para transformação e duas para saída da corrente contínua, que vai alimentar o contator K3. Então, o K3, contatores, quantos que eu tenho? Três, tá? Relé térmico, né? O famoso relé de tempo. Esse relé de tempo aqui, né? Ele não está aqui no diagrama, tá? Mas ele deveria estar. Esse relé de tempo, deixa eu só olhar aqui e ver se o desenho. Não, não tem. Né? Porque por que que eu cliquei no desenho aqui no arquivo Word? É porque às vezes o relé de tempo estava escondido aqui embaixo. Mas vocês estão vendo que a imagem ela está delimitada nesse quadrado aqui, ó. Cada lado tem três pontos aqui, né? Então, se ela tivesse algo escondido, ela estaria aqui debaixo dessa caixa aqui. Essa caixa que ela funciona, quando você vem aqui no Word, você pode vir aqui, ó. Ó, até coloquei o relé de tempo aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Você vem aqui em inserir, ó.
Aí formas, né? Aí tá vendo que tem várias formas geométricas, inclusive, né, retas, setas aqui, né, para você fazer vários tipos de diagrama, né, para mostrar aqui, né, no Word. Você clicar aqui em retângulo, ó, aí ele já aparece esse xizinho aqui, ó, coloca aqui em volta desse relé de tempo aqui, ó. Tá vendo que ele suplantou ele aqui, ó. Você vem aqui em preenchimento da forma, você coloca sem preenchimento. E tá vendo que o contorno ele tá no azul claro aqui, ó. Você vem e põe o contorno, sei lá, em preto, tá? E aqui essa forma geométrica aqui, ó, tá igual nessa forma aqui, ó, onde você coloca o desenho aqui dentro. Você pode colocar ele como essa forma geométrica aqui, ó. Inclusive, ó, o contorno você pode diminuir a espessura, ó. Vou colocar uma espessura bem fina, que é a espessura aqui dessa forma. E nesse caso aqui, ó, deixa eu ver. Isso aqui tá como uma forma geométrica. Tá vendo aqui que no restante aqui, ó, ele tá como uma planilha aqui, ó, uma célula. Eu poderia ter colocado uma célula aqui, aí na hora que eu jogo a imagem, se essa imagem é maior que a célula ou maior que a forma, ela pode extrapolar aqui, pode ficar alguma informação dela escondida nela, tá? Entendi, professor. Então, esse módulo aqui, né? Aí tá vendo? Ó, tem até configuração dele aqui, ó. Olha, tem para 110, 240, 2 amperes. Ó, aqui, ó, onda inteira quer dizer onda completa. Ó, tem várias configurações aqui, ó. Onda completa. O ponte completa ele vai ter um filtro passivo aí, um capacitor, tá? Nesse caso, ele não vai funcionar. Ó, tem o meia onda. Aí o meia onda é esse daqui, ó. Ó, esse seria o onda completa. Esse aqui seria a retificação em meia onda, ó. Aí aqui onde está negativo, fica sem sinal, ó. E ele vai ter nesses espaçamentos aqui na onda. Então você pode ligar ele como onda completa, que é essa parte aqui, como meia onda, half bridge aqui, ó, que é esse. Inclusive tem duas opções de meia onda e onda inteira. Provavelmente tem um capacitor aqui dentro desse encapsulamento aqui, tá? Para ele fazer aí depois faz a retificação aqui. Aí o meia onda, ó, tem dois jeitos aqui. É porque na hora da frenagem, vocês têm que entender que a frequência aí diz 60 Hz. Na hora que você faz essa retificação ou em onda completa ou em half bridge, né, onda incompleta aí, meia onda, ele aumenta a frequência em duas vezes, ou seja, ele vai para uma frequência de 120 Hz. Então, às vezes eu nem preciso utilizar o capacitor para ele deixar a corrente totalmente contínua. Só eu utilizando ou meia onda, né, igual eu coloquei aqui no diagrama, né? Tá vendo? Ó, a energia vem aqui senoidal, depois você faz a retificação. Se for meia onda, né, ela vai vir assim, ó. Se for onda completa, vai vir igual eu já deixei o desenho vermelho aqui, tá? E se ela for retificada em corrente, e se for colocada em corrente contínua, aí a corrente vai vir assim, ó, em contínuo, né? Não vai ter variação no tempo. Independente aqui, ó, para circuitos, para frenagem, eles só fazem a retificação, não alisam essa onda, tá? E esse daqui em específico, ele funciona a 110, 240, né, a 2 amperes. Também a 380 aqui, né? Ou seja, se você tem a fase 220,
você utilizar ele trifásico, né? Vai dar 380, ou então a tensão de todos eles vão utilizar alternada aqui, tá bom? A 575 dá praticamente o trifásico, onde o monofásico é, porque é 660, tá? Beleza. Aí nesse esse daqui você utiliza da tensão alternada direto. Mas tem um desses aqui, ó. Tem uma ponte retificadora dessa daqui, ó, que você compra, em que ela tem um nível de tensão menor. Se a especificação dela for menor do que a que está aqui, ó, nesse caso, essa daqui, ela não precisa de transformador para diminuir a tensão aqui. Vocês entenderam? Mas por quê, professor? Porque ela tem a configuração, né, o 600, praticamente 660, né, que é o trifásico nosso aqui, onde a fase é 220, duas fases é 380, três fases vai dar 660. Então, se fosse essa daqui, ó, essa retificadora aqui, tá? Para potência, lembrando que essa retificadora aqui é para frenagem de circuito. Eu posso utilizar retificadores, por exemplo, para carregamento de, por exemplo, de equipamento de celular. Aí, no caso, você utilizar uma diferente dessa daqui. Você iria utilizar uma que ela tem um circuito eletrônico chamado optoacoplador, tá? Aí esse optoacoplador, ele é um CI, né? Mais, vamos dizer assim, mais frágil, com uma tensão menor. E aí eu precisaria utilizar uma diminuição de tensão aí nesse caso aqui, ó. Optoacoplador. Olha, nada mais, nada menos, o optacoplador tem em celulares aí, né, desses celulares aí importados aí, Xiaomi, Samsung, eu já vi nos da Xiaomi, Samsung, talvez até para diminuir espaço, você vai utilizar esse CI integrado, ó. Tem esse aqui com quatro pernas, tem esse aqui com seis aqui, ó. E aí, dependendo aqui tá o diagrama, né? Tem as pernas um e 2 aqui, que é o diodo. Aí geralmente vem, por exemplo, vem um diodo aqui, outro aqui, e o optacoplador vem do outro lado aqui, que aí esse LED é de infravermelho, tá? Então, não é uma luz visível, mas aqui dentro do encapsulamento, esse infravermelho vai ser percebido aqui por esse transistor e ele vai fazer essa retificação aqui. E aí ele é bem compacto, viu? Dependendo. E inclusive o circuito fica mais enxuto. Mas esse optacoplador só vai ser utilizado se for fonte de carregamento, tipo celular, tá? Agora, quando é máquina elétrica, a gente vai utilizar esse daqui, ó. Por isso que eu coloquei para frenagem de motores elétricos, tá? Entendi, professor. Então quer dizer que ele vai converter a tensão alternada em tensão contínua. Nesse caso aqui, como eu quero uma corrente menor, por que que eu vou querer uma corrente menor aqui? Como, por exemplo, esse relé on delay aqui, o que que vai fazer? Na hora que você desliga o circuito, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu começar a simulação aqui, ó. Vou ligar os disjuntores, né? O de potência e o disjuntor aqui do circuito de comando, tá? Eu vou dar a partida nesse motor. Dei a partida direta, né? O motor abaixo de 7,5 CV, tá? Dei a partida direta aqui, beleza. Na hora que eu desligar aqui, né? Lembra que o desligar ele é normal fechado, né? Que aí eu vou fazer uma disjunção, né? Vou tornar ele, enquanto eu estiver apertando o pulsador, aberto. E aí o selo vai se desfazer, né?
Porque depois que eu ligo ele aqui, ó, na hora que eu tiro o dedo do pulsador, ele volta a funcionar aqui, né? Ele continua funcionando, melhor dizendo, continua funcionando, né, através do contato auxiliar. Beleza. E aqui o relé de tempo, né? Ele vai estar para quê? O autotransformador aqui, ó. Ele vai diminuir a tensão, sei lá, tipo para 30 volts. Diminuindo a tensão, consequentemente, ele vai diminuir a corrente. E essa corrente, ela vai ser uma corrente suficiente só para frear esse motor, tá? Então essa corrente vai ser injetada ao contrário no motor aí, tá? Por exemplo, se ele está rodando sentido horário, ela vai ser injetada aí no sentido oposto, tá? Por isso que vocês estão vendo aqui, ó, aqui o L2 e L3, e a frenagem está ligado no L3 e no L1, tá? Eu mudo uma fase, eu mudo o sentido, tá bom? Então, essa corrente contínua vai ser injetada no sentido oposto de giro desse motor, e ela é uma corrente menor porque o motor, ele, na hora que eu aperto para desligar, o motor vai, literalmente, vai perder a alimentação elétrica, então ele vai só ficar rodando a vazio. Só que ele demora um tempo. Aí essa frenagem por corrente contínua, enquanto eu aperto aqui, ó, o botão para desligar, eu vou acionar, tá? Eu vou acionar o, quer ver, ó? Vamos desligar, ó. Tá vendo, ó? Abre K1, né? Porque desligou, fecha K2, fecha K3 e o tempo tá rolando aqui, ó, tá? Ele até já abriu aqui, né? Vamos ver quanto que tá configurado aqui, ó. Tá configurado para 5 segundos. Eu vou deixar 60 segundos aqui, ó. Vou ligar os circuitos aqui, né? Vou dar a partida. Agora eu vou desligar para dar tempo aqui, ó. Desliguei, tá? O relé de tempo começou a contar. E aí, enquanto eu coloquei 5 minutos, né? É muito. Diminui a tensão, vai diminuir a corrente. Aí ele fez a retificação aqui, ó, no módulo retificador, né? Ou em meia onda, ou em onda completa aqui. E aí ele vai estar injetando essa corrente pulsante, tá? Se ele estiver injetando corrente em meia onda ou em onda completa, você concorda que ela ainda não é contínua, ela é pulsante. Porque ora ela está positiva e ora ela está negativa, não, ela está zero, né? Ela está nula aqui. Mas isso é só por um instante, a uma taxa de 120 Hz, ou seja, ele vai fazer, ele vai anular essa corrente 120 vezes em um segundo, ou seja, por segundo ele vai fazer essa anulação aqui. É praticamente como se a corrente estivesse fluindo direto aqui, ó. Então, ó, por que que eu coloquei o tempo aqui de frenagem? Ó, enquanto isso, ele vai estar injetando essa corrente. Só que esse motor aqui, ainda mais que a partida direta aqui, ele vai, essa corrente, o que que ela vai fazer? Ela vai criar uma força ali, um peso ali no eixo do motor. Aí, como ela está ao contrário, ela vai criar um peso ao contrário do sentido de giro, ou seja, se ele está girando no sentido horário, ela cria um peso no sentido anti-horário, e esse eixo ele vai pesando, é como se eu, né, estivesse tentando pedalar a bicicleta, mas eu tô colocando alguma coisa ali para puxar a minha perna ali e não deixar eu pedalar com toda a força ali. Tá? A corrente contínua vai funcionar nesses termos. Se fosse um motor com uma potência maior aí, né? E aí não fosse uma, por exemplo, uma partida direta, eu poderia utilizar um resistor de frenagem para drenar parte dessa corrente e aí a parte restante ser usada só para frenagem. Aí por que que a gente tem que utilizar o relé de tempo? Porque ele vai contar os 5 segundos ou 10 segundos aqui, em que ele vai ficar injetando a corrente e aí uma hora ele para, né? Parou depois de 5 segundos, né? Ele vai injetando essa corrente, ele vai pesando, 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 até ele perder a inércia, ele para. Só que aí ele vai continuar injetando corrente.
como eu fiz essa frenagem por injeção de corrente contínua ao contrário aqui, né? Ou pulsante. Então, se eu continuar injetando essa corrente, você concorda que o motor parou, porém ele vai ainda ter corrente fluindo ao contrário ali. E lembra que o motor ele aproveita ali, né, o giro dele e aí em volta ali ele tem umas pás e aquela pá ali ela serve para o arrefecimento ali do núcleo do motor. Então, o núcleo com corrente injetada, porém sem, sem refrigeração, esse núcleo ele pode sobreaquecer, ele perde a proteção, a película ali da bobina, né? E aí você vai ter um curto entre a bobina e o rotor, e é o que você não quer que aconteça. Então, esse motor vai estragar, você vai perder o núcleo dele, ou vai ter que retificar, fazer um novo enrolamento, ou então simplesmente colocar um núcleo novo ali. Tá? Então, o relé de tempo, tá vendo? Ó, tá passando aqui os 5 minutos. Ele é importante para isso. Só 5 segundos ou 10 segundos ali, dependendo da potência do motor, tá bom. Passou esses 10 segundos, o relé de tempo vai desligar essa conversão de corrente. Por isso que na hora que eu desliguei o motor, ó, você tá vendo que o contator aqui, o K1, ele abriu e fecha o K2 e fecha o K3. É isso que você tem que entender aqui. Aí, de novo, né, para montagem, qual que é o risco? Na APR aqui, é você se ferir né, no manuseio da ferramenta. Como é que você controla? Utilizando equipamento de proteção individual. No teste. No teste, provavelmente, não é sempre, você vai fazer um teste com o circuito de potência. Lembrando que você pode testar só com o circuito de controle também, tá? Ah, beleza, professor. Então, o risco é o choque elétrico e você tem que utilizar os equipamentos de proteção individual para esse caso aqui. Aí, fechando aqui, ó, vou parar a simulação. Vou voltar o relé de tempo aqui, ó, para 5 segundos, tá? Vou ligar de novo a simulação. Vou dar partida no motor, ó, dei partida, soltei o pulsador, a energia continua fluindo. Beleza. Na hora que eu liguei, fechou o K1 e o K2 e o K3 continua fechado. Aí o relé de tempo, o que que ele faz? Né, na hora que você desliga aqui, relé de tempo e abre o K1 e fecha K2 e K3. Abre K1, fecha K2 e K3. Durante 5 segundos, vai manter isso, injetando corrente. Parou, né, o relé de tempo. Ele vai fazer o quê? Ele vai abrir agora o K2 e o K3. E, enfim, parando a frenagem por corrente contínua. Beleza? Então é isso, pessoal. Lembrando, hoje foi a análise do último esquema, o esquema 4 aqui da atividade 2. Próxima aula, vamos analisar as outras estratégias do mercado aí, né? As estratégias mais clássicas aí, né? A soft starter, o inversor de frequência. Vou dedicar uma aula para cada um deles, tá? Não vou falar tudo apressado na mesma aula, tá? E também eu vou falar de um que normalmente ele não é dado só no curso de engenharia elétrica, para ser sincero, viu? Você utilizar a partida utilizando um CLP cru. Quando eu falo um CLP cru, ele não vai estar configurado como uma soft starter ou como um inversor de frequência. Ele vai ser um um CLP, né, um controlador lógico programado, né, raiz, vamos dizer assim, né, de pé descalço, Ronaldinho, né, de pé descalço, sem implemento nenhum nele, simplesmente, né, só o circuito lógico ali, beleza? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, beleza? Um prazer. Ó, não esquece não. Se inscreva, tá? Deixa eu compartilhar. Ah, ainda tá compartilhada a tela aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó, se inscreva-se, viu? Inscreva-se, faça esse curso, vai ser importante para vocês, né?
no mercado de trabalho, você entender o que que é IA e como que essa IA pode te ajudar na vida, né, como estudante de eletrotécnica e como profissional, ou seja, técnico em eletrotécnica. Beleza? Até mais, fique com Deus, pessoal.